Oi, gente. Professor Marcos Domingos aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre vanguardas europeias, especificamente expressionismo, certo? Então, para a gente entender o que foi o expressionismo, que é uma das primeiras vanguardas europeias, junto com o cubismo, que nós já falamos, e junto com o fauvismo, que a gente ainda vai comentar sobre, a gente vai começar com algumas releituras do Grito, de Edvard Munch, ou Edward Munch, como alguns costumam falar. Munch ou Monk, né? Eu gosto de pronunciar dessa maneira, mas sempre tem alguém que muda isso. É talvez hoje uma das obras mais icônicas ou mais conhecidas da cultura pop. E a gente vai trabalhar e entender o que foi que aconteceu, por que, que esse quadro é tão chamativo, por que, que ele me lembra a máscara de um filme de terror que virou comédia, que eu já assisti, tititi, tá, e assim por diante. Então, eu estava comentando aqui no estúdio que eu acredito fielmente que nós estamos vivendo um período muito expressionista, né? Um período da sociedade, da humanidade, extremamente expressionista. Por quê? Porque o expressionismo, no início do século XX, contestou a sociedade industrial, a massificação, ou seja, essa coisa gigante para todo mundo, que todo mundo consome ao mesmo tempo, e ele queria retornar à natureza de qualquer maneira. Bom, onde é que a gente entra hoje no expressionismo? Vamos lá. Amargura, espanto, insatisfação, impactos negativos, né, nessa dita sociedade moderna. Espera aí, professor. Parece que eu estou vivendo alguns pontos da minha vida. Deu para entender as comparações com as devidas proporções? Então, não é que nós estamos numa fase expressionista, é uma metáfora, é uma comparação, é só paliativo, um comparativo para a gente entender o que foi. O objetivo do expressionismo nas artes visuais era distorcer de maneira proposital, por isso o grito é tão distorcido, a realidade, sem regras, nenhuma regra, e principalmente que essa distorção ficasse visível, né? Quem criou o expressionismo, como foi trabalhado, eu vou colocar os nomes aqui em alemão, meu alemão para pronúncia não é lá essas coisas, não vou dificultar a vida da minha intérprete porque é bem complicado, né? O Miller, Kirchner, Smith, Rothluff, né, são artistas alemães que trabalharam com o conceito do surgimento do expressionismo. Aqui retrato deles, mas professor, esse quadro não é meio geométrico, meio, pois é, o expressionismo ele não tem essa questão regra de fazer de maneira realista. Expressão veemente do pessimismo. Se a gente fosse definir o expressionismo numa palavra específica, pessimismo seria a visão. Então, deixa eu ver se eu entendi. O expressionismo, ele é uma visão pessoal, mas também pessimista, né? Uma visão com meandros de amargura, com uma forte carga de tristeza e angústia sobre aquilo que eu vivencio. Pois é, mais ou menos isso. Angústia, desespero e amargura. É o que muitos de nós estamos vivendo, ou em função da pandemia, ou em função da própria vida, ou em função de perdas pessoais, ou em função de traumas, né? O que leva, em alguns casos, até situações complicadas como depressão, síndrome de pânico e casos extremos, né? Como a ausência, literalmente, dessa vida. E muitos dos pintores expressionistas passaram por esse momento pessoal onde eles questionam essa autenticidade humana, né? O que nós estamos vivendo hoje? Será que as nossas relações melhoraram ou pioraram? Como eu me encaixo nesse contexto social atual e por que, que o expressionismo parece tão atual? Porque a arte ela trabalha nesse sistema. Ela é cíclica, ela vai fazendo ciclos, círculos, porque ela vai se repetindo à medida que a humanidade também se repete. O objetivo dos expressionistas, uma liberdade individual de se expressar. Espera aí. Uma liberdade individual de se expressar. É o que vocês, que são adolescentes, são alunos, a gente que é adulto, ainda está nessa busca. Quem eu sou? Onde eu me encaixo? O que, que eu posso fazer de melhor? Será que vale a pena? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que é importante? Todas essas indagações, elas são colocadas no expressionismo de maneira nada racional. Aqui é um detalhe da devoção de Egon Schiele, a gente vai já falar sobre ele, e aí a gente percebe que não tem preocupação nenhuma com o formato realista. É muito solto, mas ao mesmo tempo é muito forte.
Né? Professor, por que ele desenhava assim? Porque ele se via dessa maneira deformado. Bom, essa visão subjetiva e emocional, ela é muito existencial e ao mesmo tempo trágica e dramática. Às vezes, alguns de vocês escutam dos pais, ou até os próprios pais, têm cargas emocionais tão pesadas que fica difícil você gerenciar determinadas situações. Me vem aqui algumas situações, até inclusive pessoais, dessa vivência de tragédias que a gente vem amargando desde o início da pandemia, né? Porque a quantidade de pessoas que perderam entes queridos é tão grande e difícil você não entrar num processo ocasional até constante de tragédia, angústia e amargura. E é esse drama individual e emocional que o expressionismo fala, que o expressionismo pega. E essa visão trágica, ela é refletida em medo, solidão, ciúme, miséria, prostituição e principalmente morte. Espera aí. Então, na hora que a gente fala isso, o grito tem a ver com isso, professor, que é a principal obra do expressionismo. Chegamos lá. Não existe esse conceito tridimensional como existe nas outras. Tridimensional? Como assim? É você observar uma obra e ver relação de quem está mais perto, mais realista. Você vê o objeto exatamente como a gente imagina que seja. O expressionismo tem liberdade para transitar nessa variação. Bom, o nome da obra de Edvard Munch chama-se Vampiro. Todo mundo sabe que é um vampiro. Mas por que tem uma mulher? Né? E por que ela está bebendo o sangue desse homem? Metaforicamente falando, vamos ser sinceros, né? Tem algumas pessoas que quando você está perto delas, elas te iluminam, mas tem outras que parecem que te sugam emocionalmente. Estou dando uma metáfora. O quadro trata sobre isso. Ah, o que mais tinha de interessante, de intenso? Deixar as emoções fluírem, mas o que é considerado esteticamente belo é descartado. O antes, o durante e depois da Primeira Guerra Mundial, que é o conceito do expressionismo. Vamos localizar socialmente e historicamente. O expressionismo vai contra a dita civilidade da Europa do início do século XX. Né? Por que vocês são tão civilizados que não conseguiram evitar a Primeira Guerra Mundial? Por que vocês são tão civilizados que a Segunda Guerra Mundial e o nazismo surgiu? O nazismo é oposição à vida, né, que vai gerar outros movimentos tão pesados quanto. Então, o expressionismo questionava, né, essa situação mais densa da sociedade. Será que algumas pessoas que a gente conhece são tão extremistas que é difícil conviver com elas? Será que algumas pessoas que a gente conhece são tão radicais, preconceituosas, racistas? Será que isso acontece? Eu estou colocando situações para deixar vocês pensarem. Duas meninas do Ernest. E é interessante que, mesmo sendo deformadas, né, você diz assim, elas estão nuas, professor? Elas são meninas? Elas são prostitutas? Colocando dúvidas e neuroses na cabeça de vocês, que o objetivo da aula sobre expressionismo é esse. Focos subjetivos. Nem todos os traços utilizados nas obras eram reais. Ou seja, uma cor, uma linha, ela era colocada para causar um efeito dramático. Efeito dramático, né, quando alguns de vocês exageram nessas publicações dramáticas. Professor, não exagero, isso sou eu. Pronto, acabou de você entender o conceito. Você publica alguma coisa em alguma rede social a partir do teu estado emocional. Se você está bem, você coloca uma coisa que é agradável. E quando você está ruim, péssimo emocionalmente, você acaba colocando. Agora se prepare que isso vai gerar uma série de comentários, ora positivos, ora negativos. Agora transforme isso que eu acabei de falar numa tela. Adivinha quem era o ídolo dos expressionistas? Vincent van Gogh, aquele que cortou a orelha, que provavelmente sofria de depressão e de uma série de outras doenças que foram diagnosticadas. E acabou dando um tiro nele mesmo. E ainda demorou 3 dias para... Essa história eu contei na aula sobre pós-impressionismo. Ele literalmente morreu na miséria. E os pintores do século XX, porque ele morreu no século XIX, utilizaram a obra do Van Gogh e do Munch, o autor do Grito, para inspiração e produção. Então, essa situação do Van Gogh acaba servindo de referência porque eu me encontro com os meus semelhantes. A minha vida é tão trágica quanto o outro. Eu perdi, eu sofro, eu tenho angústias, eu tenho tristezas. Né? Professor, foi o Munch que criou o expressionismo? Não. O expressionismo foi criado por um grupo chamado A Ponte. Em alemão, chamava Die Brücke, formado por 3 a 4 pintores. E esses quadros, né, trabalham com, além da inspiração do Van Gogh, trabalham com muita cor, mas também muito peso.
né? O objetivo era justamente entender o ser humano nessa essência negativa e pessimista das coisas. E é lógico, nem todos eles concordavam porque as dores pessoais, no caso do expressionismo, eram muito individuais. E às vezes você acha que a sua, e normalmente, né, a sua é mais importante para você. Só que na hora que você externa isso, que você começa a colocar comparações, sempre tem alguém que concorda ou não. Resultado disso, o Die Broek foi o grupo inicial. Houve uma segmentação, foi criado um outro grupo chamado Cavaleiro Azul, perdão, de outros expressionistas com outras tendências. A escola Bauhaus surgiu um pouquinho desse caminho também, né? E aí cada membro desses tinha um gancho diferente, ora mais pessimista, ora mais espiritual, ora tentando se encontrar nesse novo mundo com novos valores, né? Uma obra de natureza morta completamente diferente daquilo que a gente já viu em outras aulas. E a gente vai falar sobre os artistas em particular. O pai do expressionismo, a figura que ficou mais conhecida como o gancho inicial do expressionismo, que é o Edvard Munch. Ele trabalhava com imagens desfiguradas, sensação de angústia, desespero, partindo para a prática. A obra mais conhecida dele, O Grito. 4 cópias, ou melhor, 4 originais foram feitas, e desses 4 quadros, um foi vendido pela bagatela, um preço de quase 120 milhões de dólares. O interessante dessa obra é que, do que trata o quadro? Está aqui as outras versões do Grito. Algum de vocês já se sentiu sozinho no meio de uma multidão? Quem teve vontade de gritar, mas o grito não saiu porque a angústia é maior? Quem de vocês já se sentiu naquele dia ruim, né, inclusive com síndrome de pânico, depressão, e ninguém sabia exatamente o que era isso no início do século XX? Pronto, eu apresento para vocês O Grito, que é justamente uma obra que simboliza essa angústia e ansiedade. E não é a única. Quando você começa a analisar as obras do Munch, né, olha o título da obra: Ansiedade e Desespero. Será que a gente está passando por isso? Será que a gente está no momento da história da humanidade onde todo mundo está sendo forçado, sendo testado para ver até onde cada um vai nos limites? Né? Será que a gente consegue conviver com tantas perdas e ao mesmo tempo tantas tragédias segmentadas uma atrás da outra, condicionadas a partir do teu estado emocional? Será que a gente está bem emocionalmente? É isso que o expressionismo fala. E quando você olha o grito, né, que é justamente um grito silencioso, e quando você olha ansiedade e desespero, você entende, né, o que passava na cabeça do artista, porque você começa a se identificar, às vezes, por isso. Eric Eckel, um dos integrantes do Die Broek. Nos artísticos, estilogravuras, como se fossem planos simplificadas. Kirchner, outro integrante do Die Broek. Formas geométricas e mais agressivos. Na prática, né, professor, isso é muito... Isso eu ouvi de um aluno. Professor, isso é muito feio. Isso, assim, qual é o teu conceito de feio? Qual é o teu conceito diferente? Por que você acha que só existe um padrão? Será que a forma como eu represento não é a forma como eu vejo? Ou 5 mulheres que são prostitutas? Nossa senhora, é um tema pesado demais. Um casal que devia parecer bonito e feliz. Até feliz, mas a obra é meio estranha, meio pesada. Vocês estão entendendo como é que funcionam as obras dos expressionistas? Egon Schiele. Eu falei inicialmente dele num dos slides. A história desse artista é um tanto interessante e triste. Dificilmente esses artistas não têm vidas tristes, trágicas, pesadas, densas. Por quê? Porque ele trabalha com autorretratos, sentimentos de angústia, paisagens e principalmente um forte teor sexual, né, exageradamente sexual, o que deixou ele em maus lençóis na época. O resultado disso, as obras, até para selecionar obras mais suaves aqui, foram complicadas. Por quê? Porque esse excesso de erotismo fez com que ele fosse mal compreendido, o que ainda nos dias de hoje é. Né? E aí, essas obras de nus femininos e masculinos, obras sexualizadas, extremamente polêmicas, e uma distorção, era como ele se via. Deformado fisicamente, não, deformado psicologicamente, mentalmente. É como se ele não tivesse num ambiente onde as pessoas o entendessem. Por quê? Porque ele estava diferente daquilo tudo. E isso é complicado. A gente poderia traduzir isso hoje em racismo, homofobia, machismo, xenofobia e outros conceitos que a gente não tinha noção, minha geração não tinha noção, mas a de vocês tem consciência disso e muitas vezes causa essa situação toda. O Rottluff também fez parte do Die Broek, alemão,
gravador, trabalhou com nus, obras geométricas, temas religiosos e obras distorcidas. Vamos na prática. Egon Schiele. Duas garotas entrelaçadas. Pesada a obra, sexualizada, erotizada, muito. Eu estou falando de uma obra que foi feita no início do século XX. E olha que eu peguei uma das mais leves, porque tem obras dele, eu sei que vocês vão pesquisar sobre isso, bem mais densas. Né? Rothluff, xilogravuras e imagens. Ele não representa nenhuma desses, o retrato no caso, com sorrisos, com alegria. Por quê? Porque representa, repassa, perpassa sobre essa situação da angústia, do medo, da tristeza. Porque, se a gente for observar, até estava comentando com o pessoal aqui no estúdio, né, o Instagram é um efeito gigantesco de mentiras. As pessoas postam fotos maravilhosas. Lógico, tem muita gente que está muito bem ali, mas tem gente que não está bem e na hora da foto já coloca um sorriso. É o Instagram. A outra rede social, o Twitter, é para vocês brigarem. Alunos meus que me disseram. Eu estou reproduzindo falas que são de vocês. Pronto, eu acabei de entender como é que funcionava o expressionismo. Imagem, sentimento, publicação, produção. Eu, às vezes, coloco uma imagem que não reproduz ou não diz aquilo que eu estou ou que eu sinto. Às vezes eu coloco uma imagem, uma fotografia, né, uma reprodução que diz exatamente como eu estou me sentindo. Bem, mal, ruim, agradável, triste, alegre e assim por diante. James Ensor. Esse aqui tem uma coisa bem interessante. O Ensor, ele fazia metáforas com máscaras e multidões como críticas sociais. Eu vou mostrar uma obra dele para vocês, depois a gente volta e ela é bem pesada. O nome da obra chama-se A Intriga. São pessoas com máscaras grotescas, que poderiam ser de carnaval. Mas, na época, causou uma polêmica muito grande. Professor, essas máscaras são muito feias. E ele dizia que as máscaras são as pessoas que realmente colocam para fora o que elas são, monstruosas. Pesado isso. E aí a gente volta para entender que essas temáticas sombrias são ao mesmo tempo sombrias e realistas. Né? E aí ele transita por temas cristãos, um sarcasmo imenso e uma escatologia gigantesca. Duas caveiras, dois esqueletos brigando por um arrengue, uma comida em conserva. É assim que ele vê a humanidade, como se fossem países disputando para ver quem tem mais comida, quem pode, quem sobrevive. Assim que ele vê pessoas de classes sociais diferentes, e aí ele debocha, ele critica, ele massacra. Por quê? Quando ele joga um quadro desse aqui, ele não está falando de pessoas pobres, ele está falando de gente rica, né, que tem uma aparência, mas na máscara é outra. Porque se fossem pessoas pobres, seriam miseráveis, quase cadavéricas como estas. Deu para entender? Então, uma crítica social, uma alfinetada social, que você só consegue entender quando você começa a fazer essa leitura da obra em si. Né? Amedeo Modigliani. Meninos, a dica para vocês, assistam um filme com esse título aqui, Modigliani. Você acha na internet, na Netflix, eu acho que alguma dessas plataformas de streaming, ou talvez no YouTube com facilidade. O filme fala sobre um pintor que acabou morrendo muito jovem, assim como aqueles outros que eu falei. A maioria deles não chegou à terceira idade. A maioria deles morreu, por exemplo, o Van Gogh, que foi o ídolo dos expressionistas, morreu com 37 anos. O Egon Schiele morreu com 33. O Modigliani chegou aos 40. Né? E ele era intenso, ele era dinâmico. E ele dizia que ele não pintava, vou mostrar aqui para vocês, os olhos das pessoas, porque ele não conhecia a alma das pessoas. Professor, isso é poético, mas ao mesmo tempo que é poético, é pesado. E aí ele vai buscar na esposa dele, a Jeanne Butene, acho que é isso a pronúncia, essa busca da alma humana, onde ele se encontra com outra pessoa. Eles são literalmente os artistas onde a inspiração vem do teu estado emocional. Tanto é que ele trabalha com pinturas e esculturas, mas ele diz que ele tirava a roupa dos seres humanos sem mostrar a alma. Então não adiantava ter uma pessoa nua ali se ele não conhecia a alma dessa pessoa. E os olhos eram a janela da alma. Né? Vermelho, amarelo, pescoços muito compridos, olhos vazios, entre outros. O Paul Klee, que é o nosso último representante, ele trabalha com o senso de humor seco, uma perspectiva infantil, mas com uma deformação gigantesca, quase abstrata. Professor, o que cada coisa dessa significa? Não é o que ele pensa, mas o que você sente quando vê a obra. Então, aqui eu fico com o expressionismo, com a obra do Klee, que transitou entre expressionismo e outras variações de arte, né, que foi o caso de outros grupos, mas que traduzem essa essência da humanidade, a essência da alma humana, através, inclusive, dos sentimentos mais fortes,
A raiva, a dor, o medo, a angústia, a tristeza. Eu fico com vocês aqui. Um abraço. Fui.